de propósito, eu peguei este, que é um dos meus top 3 prediletos. Com certeza meu também. E um dos mais lentos do universo, que é o Platycerium veitch Auburn River. Eu falei com ele, vamos registrar alguma coisa aqui. Ele falou, não tem muita mudança. Só na estufa eu já vejo mudanças, meu filho. Esse Bulbophyllum variegato é um graveolens, é uma planta variegata, e olha que interessante que é. Na hora que você coloca muito nitrogênio numa planta, ela começa a produzir muito aminoácido livre. E aí é isso que traz inseto. Esse é o alimento principal do inseto. Como que foi, últimos meses, o teu cultivo de Platycerium? O que você andou notando? Eu vi que você fez um replantio aqui, né, desse Elemaria. Tenho certeza que o Jardim Botânico Serrinha, o Working-Tal, a minha própria vida se modificou depois da primeira vez que vocês vieram. Orquídeas, também outras bromélias, aqui Palmito Jussara, que esse caminho aqui a gente fez um corredor de Palmito Jussara com marantas no chão. Quer dar uma olhada no meu andino? Vamos ver o andino? Ele tá lindo, cara. Eu quero ver o andino, agora. Lindo, lindo, lindo. Olá pessoal, tudo bem? Acho que essa entradinha de estufa vocês mundialmente reconhecem. Você já é sócio desse canal, meu querido? Já. Ontem eu estava até contando em quantos episódios eu já apareci. Então você já pode pedir música Fantástico. Qual música seria? E agora, hein? Eu não pensei nisso. Não. Tá bom, então você tem até o final do episódio para pensar numa música. Maravilha. E eu vou colocar o link embaixo, eu não vou poder reproduzir por uma questão de direitos autorais. Combinado. Muito bem. E essa visita é uma visita de um pouco de atualização de vocês, a quantas anda o Jardim Botânico Serrinha, como anda a estufa do Working-Tal e a quantas anda a vida de Túlio Malaspina, sócio desse canal. Muito bem acompanhados de Giuliano e Carol da Maju. Giuliano Monstera Lab, Deus Nutri Máquina, e Carol Maju Loja Online. Maravilha, eu fiquei muito feliz com a visita deles e com essa surpresa, né? Porque eu só fiquei sabendo que você vinha porque a Carol contou. Ela dedou. É. Era aquela câmera secreta. Ia ser no susto. Ia ser no susto. Então você deixou. Após que você deu uma varridinha na estufa. Claro. Claro, tinha que varrer a estufa. Então acompanha com a gente, porque isso aqui eu já olhei e tá maravilhoso, como sempre. Túlio é professor Giuliano e professora Carol. E eu sou um mero aprendiz, então vem com a gente. Vejo em vossa estufa novas cores. Com certeza, muitas cores. Eu falei com ele, vamos registrar alguma coisa aqui. Ele falou, não tem muita mudança. Só na estufa eu já vejo mudanças, meu filho. Cores, texturas, formas. Mas me conta aqui, que coisa linda. Esse daqui é um projeto que eu estou fazendo em parceria com um artista chamado Jean Paul. Ele é meu vizinho aqui, está construindo a casa dele e ele quer fazer um telhado não verde. Tá. E ele quer fazer com não verde é bom, suculentas, coloridas, com bastante textura, porque ele trabalha com arte viva, né? Trabalha com plantas mesmo. Não é paisagista, é artista. E aí o projeto aqui a gente comprou as matrizes agora, e aí eu vou cuidar da reprodução e aclimatação, rustificação, para que elas possam estar no teto a sol pleno. A sol pleno, legal. A gente teve um episódio com o Paulo Trigo, que foi super ampassão, uma imagem que eu vou reproduzir para vocês aqui. Em cima do galinheiro dele tinha um telhadinho com, cara, acho que era 4 centímetros de substrato, com suculentas e cactos, aqueles cereus, não sei o que cereus azul. Piloso cereus, sim. Piloso cereus desse tamanho. Sim. Com isso aqui de substrato. Sim. Então essa ideia é sensacional, deveria muita mais gente aderir. Até porque mesmo os cactos colunares mais altos, eles crescem em lugares onde você não tem uma grande profundidade de substrato, de terra, de areia. Então eles fazem essa raiz que é uma raiz mais lateral. Exatamente. E não uma raiz pivotante. Né? Que vai lá pro Japão. Exato. Então é mais assim. Então a gente vai fazer esse teste agora.
até o fim do ano a gente já tem o resultado aqui dessa reprodução. E como você tem tido a experiência? Como tem sido a sua experiência com o Packpodium? Tá super fácil de cultivar, né? Sem nenhum problema. Eu ganhei um Packpodium diferentinho lá do Sérgio da Cactus Brasil, que eu tava cuidando, assim. Falei, não, põe no sol e sai logo, não sei o quê. Super rústico, né? É super rústico, fácil de cultivo, não tem problema com água, com luminosidade, e é uma planta que cresce rápido. Eu achei que era mais lenta. Também achei que fosse mais lento. Esses daqui foram presentes. De gente muito legal? De gente muito legal. Eu conheço essa letra, hein? Horrorosa. Adivinha, quando ele ainda escrevia. Agora eu faço a etiquetinha, nas etiquetas. Então isso faz tempo, hein? Foi super bem, hein? Quando ele ainda escrevia. Essa mudinha era bem pequena. Esse daqui também veio na mesma época. O Willink, né? É o Willink. Olha essa coroinha, que coisa mais fofa, né? Tá lindo. E olha o nível de cultivo do ser humano, é outro nível. E quando eu olhei essas plantas ali na casa dele, eu falei, não, você precisa me dar uma muda dessa planta. Ficou lindo. Fiquei maluco com elas. Adoro essa coroa. E esse King, vou colocar a imagem para vocês da matriz dessa aqui. É uma planta super especial também. E agora eu deixei no vasinho para elas crescerem mais rápido, né? Mas agora que elas já estão num porte legal, elas vão para a placa. E aí é que ela vai começar a ganhar um pouco mais de desenho, vai ficar diferente. Nossa, coisa mais linda aqui. Olha essa folhagem, cara. Tá lindo esse alcicorne, né? Alcicorne. O que é? Madagascar? Madagascar. Madagascar, né? Essa é uma planta que é muito difícil de perfilar, né? E aí ela estava grudada numa árvore, só que não estava indo para frente, estava meio difícil. Aqui mesmo? Aí eu arranquei ela e a hora que eu arranquei rolou um acidente. E aí eu acabei dividindo ela em duas plantas e consegui fazer as duas sobreviverem. Nossa, então você vê que o cultivo, o meu Madagascar, eu deixo ele sol pleno. Ele tem outro tipo de folhagem, a fértil. Essa aqui tá super delgada, profusão. E olha só, para quem não conhece, você pode olhar morfologicamente também o meristema e quando a folhinha nova sai, ela sai mais amarronzada. Isso é uma característica do alcicorne, tanto Madagascar quanto África. Linda, linda planta. Essa planta é linda, né? Linda. Eu sou apaixonado também por ela, eu queria que ela perfilasse mais, mas pelo que eu percebi foi só cortando o rizoma. E eu cortei, como ela dá várias folhas assim, eu cortei essa quantidade de folhas em 2. Entendi. Aí ficou o rizoma principal aqui e esse daqui que ainda tinha umas 4, 5 folhas, ele acabou gerando um novo rizoma e eu consegui dividir essa planta. Ele vai se virando, né? Ele vai se virando. Bom, isso aqui também está à venda? Tá bom. Então, como eu já falei agora há pouco, boa parte disso aqui está à venda. Acessem aqui o WhatsApp do Túlio e façam parte do grupo de vendas. E esse Bulbophyllum variegato aqui, meu filho? Fala um pouco dele. Esse Bulbophyllum variegato é um Graveolens, é uma planta variegata e olha que interessante que é. Ele veio com essas duas folhas variegatas lá do produtor, quando eu comprei, e logo que chegou ele deu um bulbo verde. Uma folha 100% verde. E aí eu falei, será que eu perdi a variegação? Mas eu esperei e aí a próxima folha veio variegata novamente. Porque o que acontece? Quando a planta mudou de clima, ela precisou também se adaptar a esse novo clima. Aí ela acabou soltando uma folha inteira verde para ela conseguir fazer essa adaptação e aí agora ela voltou à característica genética padrão dela, que é com essa variegação, né? Então acredito que no futuro, quando ela já estiver mais estabilizada aqui no orquidário, essa variegação vai ficar também mais forte, né? Vai ficar mais clara. E qual que é a cor da flor que sai dela? Graveolens é uma flor meio amarelada. Acho que uma coisa legal de falar, pelo menos nas orquídeas, eu não sei em outras plantas, a variegação, quando ela tem esse padrão linear, né, seguindo o padrão da folha, assim, para cima, em vez de fazer algumas manchas, etc., ele tem esse padrão mais linear, seguindo a folha, isso é uma característica que a gente vê que essa variegação ela vai se fixar ao longo do tempo. Enquanto quando a variegação ela tem outros padrões ou não tem muito um padrão correto,
a gente entende que é uma variegação mais celular e que ela tende a ficar verde ao longo do tempo. Então, quando a gente vê uma folha desse tipo, a gente corre atrás dessa planta, que a chance dela permanecer variegata é muito maior. Fica a dica. Isso aqui continua maravilhoso e o astro-rei à nossa esquerda, à direita de quem nos vê, também está abençoando este momento, certo? Está, são 3h25, 3h30 agora da tarde. 3h30 da tarde, um sol maravilhoso. Essa minha estufa já é um pouco mais quente, que a gente sabe, né? Por conta dos cataceto. E quem não viu os outros episódios com o Túlio aqui no Orquintal, no Jardim Botânico Serrinha, os episódios estão aqui embaixo. Porque a gente aprendeu que nessa estufa ele tem, né, o cataceto, que é essa orquídea maravilhosa, uma das maiores coleções do Brasil, e enfim, eu tenho alguns, fui agraciado, muito obrigado. Temos lá no Jardim Onírico, por conta do Túlio, que nos deu aulas e aulas sobre cataceto em outros episódios. Então aqui está mais quente, é um pouco mais árido, né, embora esteja, né, úmido, mas eu vejo que aquela parte da estufa é uma parte, de fato, que você vê dois mundos diferentes, né? Sim. Então você conseguiu dividir bem essa estufa entre, vamos dizer, a área das catacitines, dos catacetos no geral, e lá para as aráceas e outras plantas. E eu tenho curiosidade, porque agora eu sou um fã de Bulbophyllum, por sua causa também, e Luiz Neto, que também me presenteou lá atrás. Ali é um lugar mais para Bulbophyllums e outras aráceas, é isso? Exatamente. Ali é onde está a minha coleção de Bulbophyllum. Eu, na verdade, comecei também muito com os Bulbophyllums também. E ali é como se fosse um clima de subbosque, ou seja, aquele clima dentro de uma floresta densa, aquela floresta úmida, né? Então, como vocês podem ver, aqui é praticamente como se fosse um sol pleno, né? Uma área bem aberta. E desse módulo para lá é onde a gente tem 2 sombrites de 50% e irrigação diária. Ah, dá para ver bem aqui, né? Exatamente. Isso, entendi. São 2 sombrites de 50%, que vai dar 75% de Tá. sombra aqui. E aí, com as outras orquídeas também, a gente faz vários estratos, inclusive, aqui. Tá. Então, na parte de cima vai estar esse 75%, mas você pode ver que tem até algumas Bulbophyllums, que elas estão aqui, Tá, que já é um segundo extrato. Tá. Então elas estão até com menos luminosidade do que os 75%, que elas estão aqui. E algumas, inclusive, em bancada, mais sombreado. E aí outras coisas embaixo aqui, né? Enfim, samambaias, bromélias, etc., que precisam de menos luminosidade ainda. E aqui você disse que a irrigação é diária. Diária. E daqui para lá não? Não. Não. Então você regulou que aqui fosse uma coisa, ali fosse outra. Exatamente. É separado, né? Então aqui são irrigações diárias, aqui. Dependendo do calor, esse ano foi muito calor, às vezes até irrigando 2 vezes ao dia, né? De manhã e no fim do dia. Enquanto nessa parte, né, que seria o semiárido dos catacétons, a gente irriga dia sim, dia não, mais ou menos. Tá. Então, eu que tenho o Bulbophyllum e estou adorando ter, eu estou cultivando lá no meu galpãozinho, num lugar bem mais sombreado e bem mais úmido. Então, eu acho que eu acertei mais ou menos onde você me deu até uma meduse, né? Isso. Coloquei ali meio que num segundo extrato, com uma luminosidade um pouco menos forte. Perfeito. E o Bulbophyllum é muito interessante, assim, você consegue reparar bem, porque o bulbo dele, por isso que chama Bulbophyllum esse gênero, é um bulbo bem gordinho. Então você consegue visualmente perceber se ele está desidratado ou não. Perfeito. Ó, a meduse, né? Bulbophyllum meduse. Perfeito. E aí se você for ver aqui, né, que tem o bulbo dele, esse bulbo ele tá mais enrugadinho. Ele tá enrugado dessa forma por conta da floração, né, que tem uma exigência nutricional grande. Mas o ideal é que ele fique como esse bulbo aqui. Não sei se dá para ver. Esse aqui. Esse aqui, ó. Ah, o de trás aqui, tá. Esse aqui de trás. Ah, sem ruga, mas... Sem ruga.
Mais com botox aqui. Isso, esse bulbo com botox é o bulbo que está 100% hidratado. Esse enrugado é o que está um pouco desidratado, no Mas caso por desse, conta da floração. Por conta da floração, então não é nada preocupante. Mas se fosse sem floração e tivesse enrugado assim, significa que tem alguma coisa inadequada no cultivo. Perfeito. Bom, aproveito até esse momento e te pergunto, vou sair um pouco aqui, eu vou bater a cabeça. Quem está nas câmeras hoje, Carol, no lugar de Paulo. Obrigado, Carol. Meu amigo, eu sei que você tem um excesso aqui de produção, até porque você até produz para o seu Jardim Botânico Serrinha, mas o Orquintal, né, tem um excesso de produção. Com plantas com DNA maravilhosos, eu tenho algumas aqui do Orquintal, graças a Deus, em casa. E você tem feito vendas, correto? Até para poder ajudar a custear o projeto, que é um projeto, vamos dizer, ambicioso, custoso, que é o Jardim Botânico. Com certeza. E aí, você vende arace, você vende catacetum, você vende tilâncias maravilhosas. Aliás, tem uma tilância que eu sou apaixonada, que eu aprendi com você, que é a grão mogol, maravilhosa. É linda. É linda, tricomada, enfim. Então, tilâncias, araces, platycerium, que você tem um cultivo maravilhoso, vocês vão ver daqui a pouco ali. Orquídeas, cactos, bromélias. Porque como aqui é um projeto de jardim botânico, eu acabo adquirindo muitas matrizes, como você falou, de genética realmente diferenciada, etc. E como o espaço é muito grande, eu compro a matriz, mas eu faço a reprodução dela para eu ter vários indivíduos para conseguir ter uma população aqui no Jardim Botânico. Perfeito. E como é um projeto pessoal, privado, é só dinheiro meu, né, para poder construir esse Jardim Botânico, né? E o importante dizer para você que nunca teve contato com o Jardim Botânico Serrinha, de novo, os episódios estão aqui embaixo, mas eu já adianto, aqui é um espaço de 14 hectares, 14 hectares, que era pasto, né? Até dei o título do outro episódio do Pasto ao Sonho, né? Que é uma regeneração ambiental, replantio, então tem uma recuperação do meio ambiente, de algumas nascentes aqui, inclusive dentro do Serrinha, e isso tudo é uma iniciativa própria do Túlio. Então, entre no grupo de vendas. Eu não, como canal, você sabe que eu não tenho nenhum tipo de participação com isso. Então, por favor, acessem. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Procurem o Túlio, porque de fato as plantas são de qualidade, muita qualidade, DNA assegurado. E eu digo, valorizem os produtores, porque tem planta aqui que tem uma semente que veio de outro lugar, muito longe de São Paulo, e que teve que germinar, crescer, dentro de um regime de adubação absolutamente bem pensado, rigoroso, com fitorresponsabilidade, né, para não ter problemas. Então, fica aqui o convite para também se juntarem a esse projeto, ajudando o Túlio nessas compras e dessas mudas maravilhosas. Agradeço. E eu aprendi com o Túlio que esse meduse, que eu também tenho lá no Jardim Onírico, ele, depois que ele floresce desta maneira espetacular, não pode cair aguinha aqui, senão ele dá uma melada. Exato, e aí perde essa beleza. Essa coisa aqui, né? Maravilhoso.
Vou roubar aqui a pergunta de iniciante do Paulo, tá? E perguntar para o Túlio sobre essa questão da adaptação e da variegação, né? Porque ele falou que a folha veio verde. Então, a minha pergunta é se essa folha veio verde para favorecer a fotossíntese, porque a planta variegata tem um déficit genético em relação à fotossíntese, para ela poder ficar mais forte e daí manter o padrão de novo. Nota 10 para a pergunta de iniciante, foi exatamente isso que aconteceu. Oh. A planta ela precisava produzir mais fotossíntese, precisava produzir mais alimento, então ela provavelmente forçou ou foi forçada a ter uma folha completamente verde. Porque se ela permanecesse variegata, ela ia ter menos, né? Ia ser uma deficiência nutricional. Então foi para essa adaptação mesmo. Eu vou dar super de enxerido aqui, porque eles estavam conversando sobre uma coisa importante, que é da adubação, que é, né, a fertilização, nutrição vegetal, que é um dos ofícios de Mestre Giuliano. E o Túlio estava trazendo uma questão sobre o nitrogênio muito alto para as orquídeas ser uma questão. Então eu estou pedindo para eles trazerem essa conversa para vocês acompanharem, porque eu achei bem interessante. Eu estava comentando com o Juliano, né, que a gente vai testar o Monstera Lab aqui na nossa estufa, e eu vou começar principalmente com as folhagens, porque as orquídeas que eu cultivo aqui, dessa subtribo da Catacetine, são orquídeas que têm folhas muito, muito fininhas, e que quando a gente coloca muito nitrogênio ou faz uma adubação desequilibrada em nitrogênio, isso abre espaço para o ataque de patógenos, né? Tipo um ácaro, uma colchonilha, etc. Que é aqui o caso, assim, né? Ser muito fino, é isso aqui que você está dizendo, certo? Isso, a folha é uma folha muito fina. Tá. Então, quando a gente aplica muito nitrogênio, a minha percepção é de que a célula das folhas cresce muito rápido, se alonga muito, e ela não consegue se fortalecer para repelir os ácaros que possam chegar. Então é uma coisa assim, a gente aplica nitrogênio, dá 3 dias, começa a aparecer ácaro aqui na estufa. Entendi. Então sempre que a gente faz a aplicação de nitrogênio, a gente faz associado com alguma coisa, por exemplo, como um cálcio, magnésio, boro, para ajudar a planta a fazer essa formação celular mais robusta, né? E essa é uma coisa que a gente tem que apanha um pouco nessa parte de nutrição. Eu estava comentando com ele aqui que, na verdade, o nitrogênio tem várias fontes de nitrogênio, né? Então, a gente costuma falar que eu gosto muito do nitrato de cálcio. Exatamente porque ele vem com cálcio, ele não tem... Ele ajuda até melhorar a condição de solo, de substrato. É mais estruturado, né? Ele é mais fácil assimilável, apesar que, tudo bem que todo o nitrogênio que é a partir do nitrato, ele se degrada num elemento que a planta absorve. Mas quando ele está com cálcio, ou com, às vezes, nitrato de potássio também é interessante, ele tem uma sinergia diferente, tanto para absorção. E eu estava falando que todo mundo sabe que o nitrogênio ela é o macronutriente mais necessário para a planta. Então, realmente, a gente precisa do nitrogênio. É o primeiro da lei do mínimo ali, né? É o como usa que é o que importa. O como usa e qual fonte você usa e com que você usa. Perfeito. Porque tem uma questão também de você tá queletizado, não tá? Como é que é esse nitrogênio? Entendeu? Que aí começa a trazer isso. O que é um nitrogênio queletizado? Queletizado é que ele está encapsulado em alguma coisa. Pode ser outro veículo, alguma coisa assim. Ou NDTA, que é uma forma química de você mais ou menos encapsular ele, é uma maneira de falar isso, ou através de matéria orgânica que você também consegue encapsular. Isso aí melhora muito, muito a condição da absorção desses nutrientes e traz junto com ele também todo não trazer esse desequilíbrio para a planta, que na verdade não é nem o problema do nitrogênio em si é o desequilíbrio. A hora que você coloca muito nitrogênio numa planta, ela começa a produzir muito aminoácido livre. E aí é isso que traz inseto. Esse é o alimento principal do inseto. Ele deve estar sentindo isso aqui nessas plantas finas, por conta que o inseto tem muita facilidade de sugar seiva aqui, né? Isso. Então a barreira que tem aí não tem uma cutícula grossa, é tudo fino, tudo. Então ela provavelmente vem primeiro nelas, né? Mas isso acontece em todas as plantas. Esse desequilíbrio nutricional do nitrogênio é uma situação que tem que tomar um certo cuidado mesmo. Então tem que... Mas é o principal, ao mesmo tempo que também pode causar esqueletismo, ele é o mais exigido. Então é ele que traz tudo, que foi desenvolvimento de folhas, que a gente sempre fala. Planta nada mais é
do que se fazer uma analogia com placa solar. Quanto mais placa solar tiver, mais energia vai trazer para dentro, mais desenvolvimento ela vai ter. Então é super importante a gente fazer uma nutrição para fazer folha. Primeira coisa, fazer folha. Fez folha grande, fez folha com bastante volume, ele consegue, aí que ele vai expressar toda a expressão genética de uma planta. Tá, mas então você está dizendo que esse nitrogênio do Monstera Lab que ele vai testar, ele é um nitrogênio que não traria esse tipo de problema que ele está preocupado. Na verdade não é só por conta da fonte do nitrogênio que a gente traz ele, são nitrogênio cletizado, é uma fórmula equilibrada para exatamente não acontecer isso. Tá. Entendeu? Eu tenho passado bastante em orquídeas da mesma espécie aqui e nunca tive problema, nunca peguei esse problema, entendeu? Falando em amorfofalos, você gosta de falos? Eu gosto bastante. São lindos. Olha, eu não tinha visto amorfofalos aqui. Você tá indo super bem no cultivo, né? Porque tá grandão, né? Tão lindos, tão lindos. É o Titanium? Ou é o Kojak? O Titanium é esse aqui. Esse aqui. Que tem as folhas menos recortadas e uma cor mais escura. Esse é o Titanium. Essa daqui é o Paenifolius, que floresceu a primeira vez esse ano. Apesar de você não ter visto das últimas vezes, eu já tinha. Já tinha ele, não tinha reparado então. Eu já tinha. E como que foi a floração dele? Bonita? Foi bonita. É. É um falo torto, né? Um falo torto. Mas muito lindo. Esse daqui, se não me engano, é Dune, mas eu tenho outros aqui, Cicatrífero, etc. Inclusive tem mudas também à venda do Dune. Ah, tá vendo? Eu não sabia. Também tem. Legal, bom. Alguma parte de produção. Para quem não sabe, amorfofalos de fato tem essa questão do falos. O falos é do falo mesmo, é o nome científico. Amorfo torto. Amorfo, né? De alterado, né? Sem a forma. E é uma planta que é uma arace também. E o interessante é que tem registros da inflorescência ter uma temperatura, né, na flor, chega até a 38, 40 graus para atrair mais polinizadores. Exatamente. Elas têm a termogênese, né? Termogênese. Produz calor para atrair o polinizador. Muito legal. Queria te perguntar, como que foi das últimos meses o teu cultivo de Platycerium? O que você andou notando? Eu vi que você fez um replantio aqui, né, desse Elemaria. Eu notei que você andou aprofundando mais, até aumentando sua coleção. E o Platycerium é do coração. É do coração. A primeira vez que o Alan esteve aqui na nossa estufa no Jardim Botânico, eu já tinha uma coleção grande de Platycerium, mas não sabia nem o nome das plantas. Era uma planta que eu achava bonita, mas que eu não olhava tecnicamente para elas, né? Não estudava, etc. E aí depois que ele veio aqui, eu conheci o canal do Jardim Onírico, comecei a assistir os vídeos, eu me apaixonei também por essas plantas e comecei a estudar mais a fundo. E comecei também a me profissionalizar na parte de reprodução dos Platyceriums, não só na parte de cultivo, mas de conseguir fazer mudas e mudas estáveis para já conseguir enviar para cliente. Legal. E antes eu tinha matrizes muito grandes, muito perfiladas, aquela coisa assim que vira uma bola, né, de Platycerium. E agora eu comecei a fazer cortes mais frequentes, comecei a fazer limpezas mais frequentes, replantes mais frequentes. E isso tem aumentado a velocidade tanto de crescimento das plantas, a saúde mesmo das plantas e até mesmo a quantidade de perfilhos de mudas que eu consigo fazer. E aliás é legal falar isso, que tal qual é o cultivo asiático, no Brasil a gente vê muito colônia de bifurcatum, colônia de estemaria, né, para quem coleciona. Mas quando você individualiza a planta, como é esse caso aqui, desse Elemaria, né, você tem uma dedicação da energia da planta mãe para ela mesma, do que ficar enviando energia para os perfilhos ou os filhotes. Então, até isso é uma coisa que beneficia a qualidade do cultivo e a expressão genética daquela planta mãe, né? Vou fazer a pergunta dos universitários ou iniciante em homenagem ao Paulo. Vamos lá. Esse escurecimento que você falou da base ali, que você está usando para fazer tirar os perfilhos, com o crescimento da própria planta ali, ela não tende a melhorar depois que ela vai pondo camada em cima de camada
basal aqui, eu acho que tende a melhorar porque a umidade começa a ficar menor e aí ela acaba se autorregulando ali, aí fica até uma condição muito boa, né, de questão de umidade. Não sei se você já viu isso. A pergunta dos universitários são todas certeiras, muito né? Boas, muito são boas. Perguntas retóricas só para a gente dizer que sim, você está certo. É exatamente isso. Conforme as novas folhas vão nascendo por cima dessa, ela vai perdendo o contato com o substrato, que é onde está a umidade excessiva, vai criando essas camadas. Então, quanto mais velha ela vai ficando, menos vai aparentando essa parte escura. Ela está bem escura agora porque é a segunda folha, né? Deu para perceber que está nas primeiras camadas, né, que está fazendo aí. Então, realmente, eu acho que isso deve acontecer e deve ser muito bom mesmo para você fazer, criar os perfis aí. Facilita bastante o meu trabalho aqui. E vale lembrar que isso aqui, ele poderia evoluir para um fungo, mas não necessariamente. E que isso não é uma doença. E que é muito comum os Platycerium terem as basais amarronzadas. Então aqui você pega a basal que fica marrom, é natural que esse processo aconteça com 99% dos Platycerium. Isso daí seria como fazendo uma analogia com uma árvore, tá lenhando essa parte aí. Tá lenhando, tipo isso. Olha que coisinha linda o formato desse routume. Isso daqui está plantado também no cachepozinho, um mini cachepô. Super fofo. E eu gosto de plantar essas tipo Superbum, grande, routume, vande em cachepô para deixar barriguinha. Eu gosto do formato de barriguinha. Que daí elas ficam com esse desenho, né? Um que ia ficar com a barriguinha hiper sexy assim é o Andinum. Mas vocês deviam chamar isso de vedete, né? Barriguinha de vedete. Porque o Andino, ele parece o seu boneco da escola do professor Raimundo, que ele é magro aqui e barrigudo aqui. Então o Andino ia ficar super bem ali. Quer dar uma olhada no meu Andino? Vamos ver o Andino? Ele tá lindo, cara. Eu quero ver o Andino agora. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui é o Andinum, gigante já, né? E é o Andinum que eu postei lá no nosso grupo de Platycerium, que o Alan vai deixar o link aqui embaixo. Que a gente só fala de Platycerium, se você entrar no grupo é falar de Platycerium. Não se fala de política, não se fala de outra planta, não se fala de nada, só Platycerium. E aí eu coloquei lá no grupo de Platycerium que eu tinha conseguido um Platycerium Andinum da Bolívia. Da Bolívia, tá. E aí o Alan falou, me mandou uma mensagem no privado para não me criticar em público, falou assim, olha, Platycerium não é da Bolívia, o Andinum não é da Bolívia, é do Peru. Eu falei, não, este é boliviano, tem um amigo boliviano, ele mandou para mim essa matriz aqui. Então, ele sim encontrou na Bolívia, apesar da gente não ter registros taxonômicos científicos ainda da existência do Andinum na Bolívia, a gente já tem exemplares bolivianos aqui no Brasil. E você tem toda a razão. Vou aqui publicamente, mundialmente, falar para o meu amigo Túlio Malaspina. Depois daquilo eu fui pesquisar e o Ale Avari, não sei se você conhece o Ale Avari, que é um exímio desenhista também, seguidor desse canal e pesquisador, navegando, se eu não me engano, no Acre, ele viu um Andinum na porção brasileira no topo de uma árvore. Não acredito. Eu acredito porque eu acredito nele. Uau! E eu fui pesquisar ainda mais um artigo científico que saiu faz uns 2 anos sobre a ideia pan-africana de que todos os Platycerium saíram da África, né, lá atrás, milhões de anos atrás, no eixo África-Madagascar. Uma parte foi para Sudeste Asiático e região, até China, enfim, e um único indivíduo estaria aqui no Peru. Acreditava-se até pela micro-região que fosse uma região específica da cabeça do cachorro no Peru. Mas, como ele foi esses esporos chegaram aqui via ventos atmosféricos, ele não ia cair só num lugar. Uau! Ele se adaptou melhor àquele lugar. Mas a ocorrência dele, e aí o Ale ter falado, eu vi um Andinum no topo de uma árvore, na porção brasileira,
É absolutamente factível. Com certeza, ainda mais se veio por ventos atmosféricos, cruzou não só o oceano, como cruzou também toda a porção Brasil, continental. Amazônica, continental, isso. terra, para chegar até na cordilheira e voltar para cá. Isso, Olha que interessante. Super interessante. A gente não sabe se veio pelo Atlântico ou pelo Pacífico. Cruzar a cordilheira é meio difícil, né? Mas enfim, ventos atmosféricos e teria uma outra possibilidade deles terem vindo boiando em correntes marítimas do oceano. E aí quando formou alguma tempestade que deu um redemoinho e que puxou a água do oceano e choveu no continente, era uma possibilidade. Então, Gente, eu fui atrás. Professor onírico. Não, imagina. Ele foi atrás para provar que eu estava errado. Não, e viu que eu fui para trás para te falar que você tinha toda a razão. Tá certo. Muito bom. Eu quero mostrar mais outra coisa, de outro Platycerium agora. Por favor. Esse daqui, olha que interessante, eu ainda não filmei sobre isso, tá? Não gravei nada ainda sobre isso. É um bifurcatum que veio do George. Tá. As folhas que vieram do George são essas aqui, pequenas. Essa daqui foi a primeira folha que nasceu aqui na minha estufa. Olha o tamanho dela. Nossa. A diferença dela em relação... É isso, que vai ficar grande também. E a próxima folha que está vindo. Então, todas essas folhas, microfolhas, né, pequenas folhas bem anãs, são do cultivo do George, que ele cultiva indoor, né, com muita luminosidade. A planta fica mais anã mesmo. Mais compacta. Compacta. E aí aqui na minha estufa, que é 50% a luminosidade, é bastante, olha o comprimento da folha. Interessante. Isso ficou muito legal, né, poder ver também essa diferença que dá no cultivo. Isso você fez lá no Trocas Urbanas? Foi. Essa é uma planta que veio do Trocas Urbanas. Obrigado, Maju, obrigado. Muito bom. Linda, né? Lindo, lindo. É interessante isso. Eu passo dias aqui nessa estufa e sigo aprendendo, mas podemos visitar lá a evolução do Serrinha? Você tá de calça? Não tô. Então o pernilongo vai pegar, hein? Eu passei negócio de vir. Então bora lá. Então vamos lá. Aqui vocês já vão começar a ver a parte que a gente está começando a montar a botânica, né? Então, no chão vocês já veem as marantas, que já foram plantadas há cerca de um ano, alguns lírios, bromélias, em cima as orquídeas, também outras bromélias, aqui palmito jussara, que esse caminho aqui a gente fez um corredor de palmito jussara com marantas no chão. É basicamente esse corredorzinho aqui que está se formando ainda. Então tem a jussara dos dois lados e maranta dos dois lados. Deixa eu cair antes. Eu queria perguntar o que te motivou a idealizar isso tudo aqui. É uma boa pergunta. Eu sou nascido no interior, né, de São Paulo e vivi sempre muito próximo, né, de floresta e tudo mais. E quando eu fui para São Paulo, eu falei, não, eu tenho o sonho de morar no sítio. Mas a princípio era só um sonho de morar no sítio. E aí quando eu comecei a cultivar plantas, espécies, etc., eu percebi que eu sozinho não daria conta de cultivar as plantas. Eu falei, não, eu tenho um limite físico para cultivar as plantas. E eu estou hoje com 6.000 plantas, eu acho pouco. Então, qual que é a forma de eu ter muito mais planta na minha coleção? É conseguindo conservar um habitat onde essas plantas se sintam em casa. E aí eu vou conseguir ter, sei lá, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, infinitas plantas. Serve de matrizeiro também, né? Então é uma forma que eu acredito que vai funcionar, de eu conseguir aumentar a minha coleção de plantas, fazendo também, né, um bem, conservando essa bacia hidrográfica e conseguindo deixar essas plantas para as próximas gerações também, que vai saber, né, assim que eu morrer, todas elas vão continuar aqui. E se você quiser saber mais sobre o Serrinha, de novo, os links estão aqui embaixo, porque a gente já explorou bem esta área. Deixe seu like, seu comentário. Agradeço ao Juliano, que agora está atrás das câmeras, que participou deste episódio. Se você não é membro, seja membro do canal. Sempre tem conteúdo
exclusivo lá para membros. Eu sou membro. Você é membro, eu sei. Orquintal é membro. Eu senti uma pressão aí. Não, cada um no seu tempo, cada um no seu tempo. Seja membro quem quiser. Queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês, que eu invadi essas reuniões. E, de novo, dar os parabéns pela iniciativa, porque sempre me emociona estar aqui. Você sabe disso. Muito obrigado vocês por esse apoio todos que vocês dão, né? Eu tenho certeza que o Jardim Botânico Serrinha, o Workingtal, a minha própria vida se modificou depois da primeira vez que vocês vieram. Então, agradeço. Olha. Obrigado pela visita. Eles são muito fofos. E até a próxima. Tchau!